noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta novena, também compartilhando-a com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, assim você vai receber sempre as nossas missas, as nossas novenas, estará sempre rezando em comunhão conosco. Hoje vamos fazer o 7º dia da nossa novena de Natal com o tema A Adoração dos Magos. Quando virá, Senhor, o dia em que apareça o Salvador e se efetue a profecia, nasceu do mundo Redentor. Orvalhai lá do alto aos céus, e as nuvens chovam o justo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para a fé e a constância de Deus, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos hoje meditar Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículos 9b ao 12. Mateus 2, versículos 9b a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis que a estrela que tinham visto no Oriente os foi precedendo até chegar sobre o lugar onde estava o menino e ali parou. A aparição daquela estrela os encheu de profunda alegria. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não retornarem a Herodes, voltaram para sua terra por outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor nosso Deus, concedei-nos a vossa graça, para que, auxiliados pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, possamos preparar-nos dignamente para acolher, com a alma pura e o coração generoso e sincero, a vinda do vosso Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Neste 7º dia da novena, vamos continuar a olhar para os magos, só que hoje os contemplaremos ou os imaginaremos na cena da adoração, que o Evangelho descreve assim. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Muitos pintores famosos deixaram os quadros belíssimos dessa cena. Ajoelhados ou inclinados perante o menino Jesus, os magos o adoraram com o olhar extasiado. Eles ofereceram os presentes que trouxeram. Eu me permitiria observar que, nesta cena, aparece uma palavra, ou melhor dizer, uma atitude que merece uma boa reflexão: adorar. Creio que é uma das atitudes mais elevadas, mais sadias e mais necessárias para nós, os homens. É uma coisa maravilhosa saber adorar a Deus. Tudo iria muito melhor nessa nossa vida e no mundo
se aprendêssemos a adorar a Deus. Vocês estão dizendo uma grande verdade. Adorar é uma palavra cheia de conteúdo. Significa, em primeiro lugar, reconhecer Deus e dizer-lhe: Tu és o meu Deus e o meu Senhor. Depois, significa admirar com alegria a imensa grandeza, beleza e bondade de Deus. Em terceiro lugar, significa inclinar-se diante dele com respeito e com obediência de filhos. E ainda, em quarto lugar, significa fazer da vida um contínuo ato de agradecimento ao Senhor. Muitas coisas, não é? Mas todas parecem importantes. Não será bom vê-las uma por uma? Vamos lá então. Víamos que adorar é primeiro reconhecer. Quando dizemos, Tu és o meu Deus, estamos reconhecendo, eu não sou o meu Deus. Já pensamos nisso? Nenhum de nós comete a tolice de dizer com a boca, eu sou Deus. Mas muitos de nós o dizemos com a vida. Sim, porque nos dedicamos a adorar-nos a nós mesmos e queremos colocar tudo aos nossos pés. Penso que todos recordamos que, quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele pediu que o adorasse. Jesus o repeliu dizendo, para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Mas nós nos adoramos a nós mesmos e não a Deus, quando pensamos, primeiro procuro o que eu quero, obedeço à minha vontade, sirvo o meu interesse e depois verei se tenho tempo de pensar no que Deus quer. Ou então dizemos, na conduta, na moral, no casamento, no namoro e etc., eu digo o que é certo e errado, o que tem importância e o que não tem nada. Eu determino a minha moral, eu escolho a minha religião e não preciso nem de perguntar a Deus, nem de que me falem da lei de Deus. Os magos não quiseram ser deuses, adoraram a Deus. Vocês não acham que só podemos adorar bem a Deus quando o conhecemos bem? Sabemos disso porque quando o vemos conhecendo, ele nos cativa e nos vislumbra com a sua bondade e a sua verdade. Dia após dia, causa-nos mais admiração e desperta mais amor. Sentimos desejos cada vez mais inflamados de compreendê-lo, de vê-lo. Procurarei, Senhor, o teu rosto, dizemos com um salmo, e entendemos que uma alma santa afirmasse, a adoração é o êxtase do amor. Falando em conhecer a Deus, vale a pena lembrar que o Natal fez com que o rosto de Deus, que nós não vemos, se fizesse visível no rosto de Jesus, que é Deus e verdadeiro homem. Esta é uma das grandes alegrias das festas santas. São João Evangelista maravilha-se com isso e dizia, ninguém jamais viu a Deus. O Filho único está no seio do Pai, ele nos deu a conhecer. Por isso, quem quiser ver a Deus deve olhar atentamente para Cristo, deve começar a conhecê-lo melhor. O mesmo Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Se o conhecêssemos de verdade, tal como aparece nos Evangelhos, o nosso coração arderia de amor e brotaria em nós uma sede de estar com Ele tão intensa que ficaríamos felizes ao pensar nele e sentirmos-nos perto dele, sobretudo ao encontrá-lo intimamente nessa loucura de amor que é, como dizia um grande santo, a Eucaristia. Adorar, afinal, é amar e confiar. Quando nos inclinamos para Jesus com um grande amor, confiamos totalmente nele. Encaramos com plena confiança tudo o que ele pede, tudo o que ele manda. O amor faz nascer o desejo de agradar-lhe em tudo e de obedecer-lhe sempre. Que poucas pessoas entendem
que obedecer a Deus, aos seus mandamentos e aos da sua igreja é amá-lo. E, no entanto, deveríamos meditar que Jesus nos disse uma e outra vez que a obediência a Deus é a chave do verdadeiro amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes no meu amor. E falando da igreja que ele fundou, a minha igreja, como ele a chamava, dizia aos apóstolos, aos chefes dessa igreja: quem a vós ouve, a mim ouve. Quem a vós despreza, é a mim que despreza. Infelizmente, a obediência a Deus e aos representantes de Deus é como uma gata borralheira que muitos cristãos desprezam. Precisamos resgatá-la. Vamos agora a uma última reflexão. Conta o Evangelho que os magos, como ato de reconhecimento e de louvor a Jesus, depois de prostrar-se diante dele em adoração, abriram os seus tesouros e ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Cada presente tinha um significado. Sabemos qual é? Parece-me que, ao colocarem o ouro aos pés de Jesus, era como se dissessem: todo o ouro do mundo, ao lado do meu Deus, de Jesus menino, é pó. Todas as coisas materiais, se não nos levam a Jesus, se não as usamos de acordo com o Espírito de Cristo para louvar e servir a Deus e amar os outros, são lixo, são lama em que nos atolamos. Só o amor a Deus e ao próximo transforma as coisas materiais, as tarefas materiais, as preocupações corriqueiras em ouro puro aos olhos de Deus. E o incenso aos pés de Jesus? Eu vejo incenso que se queima e desaparece quando se eleva em nuvens perfumadas, como um símbolo de adoração. Quando na igreja se oferece incenso a Deus, é como se todos nós disséssemos: não há vida mais bela, não há coração mais belo que aquele que se queima, que queima a borra do seu egoísmo e se transforma em perfume oferecido a Deus. E a mirra? Eles põem mirra aos pés de Jesus. Sabemos que a mirra era muito valiosa, mas muito amarga. A Jesus, quando estava no Calvário, ofereceram-lhe uma bebida com mistura de mirra e a usaram também para embalsamar o seu corpo. Por isso, a mirra sempre foi vista como um anúncio da paixão. Talvez esse presente significasse, numa antevisão, o agradecimento a Jesus pela infinita manifestação de amor que foi a sua morte na cruz por nós. Talvez significasse também que o mistério da cruz não pode estar ausente da vida do cristão, ou seja, que devemos aprender a ofertar a Jesus as nossas dores, aceitando a vontade de Deus e os nossos sacrifícios voluntários. Depois de refletir sobre os presentes dos magos, ocorre-me que o Natal é tempo de presentes. Que bom seria se pensássemos primeiro nos presentes que vamos oferecer a Jesus menino. Muitos oferecem nesses dias orações especiais, sacrifícios um pouco mais custosos e com muito carinho, atos de serviço para aliviar e alegrar pessoas carentes, desempregados, crianças, velhos, doentes. Lembrando-se de que Jesus dizia: tudo o que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Não seria bom, hoje, um momento para fazer exame de consciência e perguntarmos: eu não poderia fazer mais alguma coisa pelos necessitados neste Natal? É uma boa pergunta. Agora que terminamos a reflexão desse 7º dia, hoje creio que podemos dizer como ontem, que os magos nos deixam à luz de um belo exemplo. Junto de Jesus, eles nos dizem: adorar com amor
Essa é a atitude certa da criatura humana diante de Deus e nos animam a descobrir as riquezas deste espírito de adoração que nos faz admirar a Deus e extasiar-nos com Ele, que desperta a fome de conhecê-lo, que nos move a louvá-lo, que nos anima a obedecer-lhe e que, por fim, faz nascer na alma ânsias de agradecer o amor que Ele nos tem, oferecendo-lhe os nossos dons. Os magos, depois de adorar Jesus, voltaram para o seu país inundados de uma imensa alegria. Peçamos a Nossa Senhora e a São José que a adoração de Jesus neste Natal também nos deixe impregnados desta imensa alegria. Ó Deus, sede a luz dos vossos fiéis e abrasai os seus corações com o esplendor da vossa glória, para adorarem sempre o Salvador e a Ele se entregarem com alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que nesse dia saibamos abrir o nosso coração, despojando-nos de nós mesmos, para que ofereçamos a Deus os nossos presentes e que a nossa vida, o nosso serviço e o nosso amor seja o maior presente que nós podemos dar a Jesus, além da nossa própria devoção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Emanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo.